estar aqui com vocês. Eu quero agradecer imensamente o convite da pastora. Fiquei muito feliz, meu coração muito abrasado, porque o Senhor, Ele sempre traz uma palavra que primeiro ministra aos nossos corações. E todas nós estamos sempre num processo de cura. E é maravilhoso ser abençoada e poder abençoar também. Ser sarada e poder também ser um instrumento de cura nas mãos do Senhor. E o meu nome é Roberta Sara, eu tenho 34 anos, sou casada há quase 18, pessoal bem lindo, cheiroso, maravilhoso, mas não é só meu. Vamos ficar já na maioridade daqui a alguns meses. Deus nos presenteou com duas lindas filhas, que é a Amanda, que tem 15 anos, e a Lavínia, que tem 9 anos. E eu sempre digo que primeiro eu aprendi a ser filha do Senhor. Depois o Senhor tem me ensinado a ser uma esposa segundo o coração dele. O Senhor também tem me ensinado a ser uma mãe segundo o coração dele. E pela graça e misericórdia do Senhor, Ele quis também que eu fosse uma pastora, uma escritora, uma palestrante. Mas tudo isso não é importante, porque o mais importante é a gente entender a nossa identidade no Senhor, que é de filha amada. E eu tenho impresso esse livro, que é o Saradas para Sarar. Esse livro, ele é a minha autobiografia, onde eu conto em detalhes, desde o meu nascimento, do ventre da minha mãe, nascimento, todo o processo que eu passei, todas as marcas que eu vivi, que eu experimentei. E depois, como eu me tornei, em vez de tudo aquilo que a vida lançou em mim, que o inimigo muitas vezes usou pessoas para me marcar tão profundamente, como eu me tornei diante disso. E aí, o Senhor então trouxe a cura na minha alma, nas minhas emoções, na minha mente. Hoje eu não vou conseguir contar o meu testemunho, porque Deus trouxe uma palavra específica com o tema. Tem um pouco a ver, claro, tem tudo a ver com a minha história, mas eu não vou pincelar muito de leve. Mas no final da reunião eu estarei lá no fundo da igreja com o livro. Eu farei uma dedicatória para cada uma de vocês, com muito carinho. Vale a pena vocês investirem, porque é uma história impactante. Não é porque é minha não, porque não é minha, é do Senhor. É Ele quem permitiu. De repente algumas coisas aconteceram de uma forma que Ele não planejou no início. Mas assim como o Senhor, Ele muda, Ele escreve uma nova história. E o Senhor escreveu uma nova história para mim, e tem escrito todos os dias uma nova história para mim. E eu tenho certeza que vai também escrever uma nova história para cada uma de vocês. Logo que o Senhor operou a cura na minha alma, nas minhas emoções, Ele falou: agora você escreve. E eu escrevi como se fosse para mim. Aquilo já era importante, como se fosse um memorial, para eu nunca esquecer de onde Ele tinha me tirado. E o Senhor falou assim: não é só para você, porque o meu plano é coletivo. É através da sua vida. Milhares de mulheres também serão tocadas e também serão curadas. Então Ele me deu esse ministério. E eu quero dizer nessa noite que a sua dor pode se transformar no teu ministério. A sua dor pode se transformar na sua mensagem. Eu jamais imaginei um dia estar aqui. Eu jamais imaginei, por mais que eu falava assim, um dia, eu acho que eu vou escrever um livro, porque eu fiz tanta coisa com tão pouca idade que eu acho que daria um livro minha vida. Mas era uma fala assim, meio ao vento, não era aquela coisa que eu imaginava de fato. E Deus fez infinitamente mais do que eu imaginava. E Ele fez além até do que eu pedi a Ele. E eu tenho certeza que Ele fará com vocês também. E é um dia assim, onde a gente está reunida com mulheres, que o Senhor começa a trazer o confronto, que o Senhor começa a trazer a cura, e que o Senhor traz esse derramar. Nós somos apenas um instrumento. Nós somos apenas o pincel, o bisturi que Ele usa. As pessoas identificam com um ponto da minha história alguma coisa e falam: meu Deus do céu, se Deus fez na sua vida, então Ele também pode fazer na minha. Claro que pode, porque o Senhor, Ele não tem filhos prediletos. Ele ama todos igualmente. Vamos orar, queridas, para que o Senhor continue falando ao nosso coração? Pai querido e amado, obrigada, Senhor. Obrigada por tão grande amor. Obrigada por esse amor invisível, ó Deus, que nós podemos, ó Deus, sentir nesta noite. Sei que o Senhor separou cada pessoa que aqui está, cada filha tua, Pai. E eu peço que o Senhor possa ir ministrando, Espírito Santo, ao coração de cada uma dessas mulheres. Já vai
mais ama, em nome de Jesus, Pai. Eu me esvazio de mim mesma e peço que o Senhor, ó Deus, tome a minha vida, o meu falar, porque nada adianta os dons, os talentos, se o Senhor não operar, Pai. O Senhor é quem me deu, e para ti que volte em glória, em honra e poder. Que o Senhor possa fazer, Senhor, aquilo que o Senhor quer fazer. Tem liberdade, Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. E fala conosco, Papai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Enquanto eu preparava essa mensagem durante a semana, meu coração ficava abrasado e eu falava: Deus, entra mais cura, entra mais cura, porque o Senhor, Ele é um processo gradativo, a cura. Ele vai sempre ministrando, Ele vai sempre trabalhando em nosso coração para que nós possamos ir a lugares altos para a glória dEle. O tema da nossa mensagem é Espelho Meu, que mulher sou eu? Ai, 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 espelho. Ô, coisinha difícil, né? Algumas amam o espelho, mas eu acho que a maioria meio que tem um probleminha. Muita gente fala assim: ah não, o espelho é meu pior inimigo. O espelho é a balança, né? Não sei qual é o pior. Mas o Senhor, Ele quer curar a nossa mente nesta noite e a nossa visão, para que nós possamos entender quem nós somos nele, amém? E em 2 Coríntios 3,18, como nós já lemos aqui, diz: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Eu quero ler com vocês em outras traduções a parte B desse versículo. Na Nova Tradução, na linguagem de hoje, diz assim: refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Na Nova Versão Internacional diz: estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. E na Bíblia há mensagem de somos transfigurados como o Messias, e a nossa vida se torna cada vez mais deslumbrante e bela à medida que Deus entra em nossa vida e nos tornamos como um. Olha, incrível. Então, para a gente ter uma vida deslumbrante, para a gente ter uma vida bela, para a gente ter uma vida plena, nós temos que ser cada dia mais parecidos com o Senhor. E eu faço uma pergunta logo de início para nós nessa noite: será que nós temos refletido a glória de Deus em nossa vida? Será que quando as pessoas olham para nós, elas veem Jesus? Será que elas veem o amor de Cristo expresso através do nosso sorriso, através das nossas palavras, através do nosso olhar, não só do nosso falar? Porque a gente que é crente, cristão, evangélico, a gente tem mania de querer pregar onde a gente chega. Então a gente quer converter logo o povo. Mas às vezes essa não é a maior estratégia, a melhor estratégia. Às vezes você não precisa pregar. Você vai pregar com as suas atitudes. Você vai pregar com o teu olhar de misericórdia. Você vai pregar com o teu serviço. E aí às vezes a pessoa vai falar para você: você é cristã? Você é crente? Você é evangélico? Ah, eu sou. Por quê? Ah, eu percebi. Olha que legal. Que gostoso alguém perceber que você é cristão por suas atitudes. Não porque você já chega falando que a pessoa está errada, que você já critica, que você já quer converter. Ah, vamos lá para a igreja, vamos lá para a igreja. Gente, a gente tem que ter sabedoria, tem que ir assim pelas beiradinhas. Você vai expressando o amor de Cristo quando você vê a pessoa falar assim: ai, tão bom estar com você, ai, tão gostoso estar do seu lado, né? Você é cristã assim? Onde você vai? Ai, eu vou lá na Nazaré, no Novo Tempo. Ai, posso com você? Aí sim, olha que legal, né? Do que aquela imposição. E quando você se olha no espelho, tá lá você, diante de você mesma, a dura realidade. Quais são os pensamentos que vêm à sua mente? O que você vê? Bom, você vai falar assim: bom, fisicamente a gente vê o que? Defeitos, né? Ai, eu quando era adolescente, por exemplo, eu odiava o meu nariz. Gente, aliás, até quase pouco tempo, né? Depois do meu processo de cura, eu falei: amém, Jesus está aqui, lindo, maravilhoso, o Senhor me deu. Mas era assim: ai, que nariz grande, ai, que nariz horrível. Aí eu colocava o pregador no nariz para ver se diminuía. Aí eu achava que queria fazer plástica. Não, era
nossa, sempre fui cheia de espinha, até hoje ainda, eterna adolescente. Então, algumas pessoas podem o quê? Enxergar rugas, gordura, celulite, estria. Ai, meu Deus. Gente, o segredo, o homem não sabe o que é estria nem celulite, tá? Não ensinem ele. Ai, olha isso daqui. Tá horrível. O que, meu amor? Tá tudo bem. Essa estria é onde? Isso aqui. Ah, isso é estria? Ah, isso é celulite? Gente, não façam isso, tá? Deixa eles inocentes. E aí? Quais são as vozes que você tem escutado diante do espelho? São vozes de aprovação? São vozes de rejeição? São vozes de culpa? São vozes de acusação? E quais são as vozes que você tem alimentado? A palavra de Deus diz em Provérbios 23, versículo 7, a primeira parte do versículo assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Meninas, aquilo que pensamos e acreditamos determina a nossa maneira de agir. Você determina o que você quer ser e o que você quer ver. Existe uma infinidade de espelhos, metaforicamente falando. E hoje eu vou discorrer com alguns deles diante de vocês. Mas lembre-se, nós temos o poder de escolher qual espelho nós queremos olhar. E de acordo com a nossa escolha, será o tipo de mulheres que seremos. E o primeiro espelho que eu quero falar com vocês é o espelho da crítica e da autocrítica. Normalmente as pessoas que nos criticam são as pessoas que mais nos amam. São as pessoas que nós mais amamos. São aquelas pessoas que mais nós nutrimos um relacionamento, um laço de família, um laço familiar, um laço de amizade. Não é verdade? Porque se você sair na rua e alguém falar alguma coisa ruim de você, falar que seu cabelo não está legal, sua roupa não está combinando, você vai falar assim: vem cá, te conheço? Tem nada com você não, minha filha. Agora vai tua mãe, teu pai, teu marido falar: meu bem, essa roupa mesmo? Mas está combinando? Pronto. Por que falou isso? Não faz... A pessoa às vezes só está querendo, né, trazer um elogio, mas não sabe como trazer, aí pronto. A gente já acha, por que não tá bom? Não tá legal? O que foi? Tá estranho? Mulher vai sair para comprar roupa, tem que levar uma amiga, né? Não sabe comprar roupa sozinha, não é verdade? A gente tem que ter a opinião da outra pessoa, perguntar se está bem. Porque a gente se preocupa muito com relação ao que o outro está pensando a respeito de nós. E aí a gente muitas vezes ouve dentro de casa, na nossa infância, na nossa adolescência, palavras como: ai menina, você é burra, hein? Ai, não sabe fazer nada direito. Adolescência é uma fase que a gente é meio desastrada, né? Ou será que foi só eu? Gente, uma vez eu tava apaixonadinha, né? Aí que a gente fica mais dentro da cabeça do mundo da lua. Eu tava guardando a louça e eu peguei aquela pilha de prata, assim, na hora que eu fui colocar no armário, ai, caiu tudo no chão. Gente, eu quebrei 7 pratos de uma vez só. Todos os pratos da casa. Aí a mãe: ei menina, tá fazendo nada direito, presta atenção também. Gente, eu tava refrigerante, onde tava. A pessoa estava nada mesmo, né? Então na adolescência a gente é assim, um pouco mais estabanada. Só que essas palavras, elas acabam nos marcando, né? Sem querer, as nossas mães, nossos pais, alguém fala assim pra gente e acaba nos marcando. Hoje em dia eu não faço isso com as minhas filhas. Às vezes a minha filha menor, ela derruba alguma coisa, ela: ai mãe, desculpa. Eu falei: imagina, filha, foi sem intenção, foi sem querer, vamos limpar, vamos resolver, não tem problema. Porque óbvio que a pessoa não quis fazer aquilo. Aí a gente vai lá e deixa a pessoa pior. Ela já tá ruim porque ela quebrou, derrubou, ela já vai se sentir envergonhada com aquilo. Aquela mãe tá com uma palavra. Então essas palavras muitas vezes ficam ecoando. Algumas mães falam: ai, esse cabelo ruim. Conheço uma moça e ela tem uma filhinha e o cabelo dela é encaracolado. É lindo, gente. É a natureza, é a genética dela, mas é lindo. A mãe, a irmã, todo mundo em volta. Cabelo ruim, cabelo não sei o quê. Gente, sabe, eu falei um dia pra mãe, eu falei: olha, pode, sinto muito, eu posso perder sua amizade, mas meu trabalho é levar cura, então eu tenho que... Eu já fiquei pensando naquela menina fazendo um processo de cura e libertação no futuro, gente. Por quê? Porque marca. Parece que não, mas marca. Aí tá fazendo lição, a mãe não tem paciência. Ai, menina burra, já ensinei mais de 1000 vezes, não aprende. Então eu não sei quais foram as palavras que
Eu sei que essas falas, elas marcam a nossa personalidade. E eu quero dizer para você que você não deve limitar essas vozes, que muitas vezes ainda ecoam dentro de você. Você tem que passar tudo aquilo que você ouviu no passado e tudo aquilo que você ainda pode ouvir no teu trabalho. Às vezes você entra numa empresa nova e alguém vai te ensinar o trabalho e você sente dificuldade, você parece que você não vai conseguir e alguém vem e já ataca em você, que você começa a se sentir mal. Ou o teu esposo fala alguma coisa que você se sente inferior. Gente, passe essas palavras pelo filtro da palavra de Deus. E em Filipenses, capítulo 4, versículo 8 e 9, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Amém? Seja isso que ocupe o nosso pensamento, não aquelas palavras negativas, não aquelas palavras de destruição. Na versão A Mensagem diz assim, o mesmo versículo: resumindo, amigos, o melhor que vocês têm a fazer é encher a mente e o pensamento com coisas verdadeiras, nobres, respeitáveis, autênticas, úteis. Não vamos ocupar a nossa mente com pensamento inútil, que não vai nos levar a lugar nenhum. Coisas graciosas, o melhor, não o pior, o belo, não o feio, coisas para elogiar, não para amaldiçoar. Ponham em prática o que aprenderam de mim, o que ouviram e viram e entenderam. Façam assim, e Deus, que é soberano, irá tornar real em vocês a mais excelente harmonia. Olha que maravilhoso. Essa tradução eu amo, essa Bíblia Mensagem, porque ela traz de uma forma muito clara, para a gente ter harmonia conosco mesmo, para nós termos harmonia no nosso lar, harmonia nas nossas emoções. Nós precisamos ocupar o nosso pensamento com coisas boas, com o que é bonito, não com o que é feio, com coisa útil, não com coisa inútil. Mesmo quando a gente tem a sorte de não ter pessoas na nossa família que nos marcaram, a gente mesmo se boicota, não é verdade? Tá aqui a minha filha, por exemplo, vou usá-la como exemplo, que nessa semana ela foi fazer uma coisa e ela não conseguiu direito. E lá em casa meu marido até fala, você exagera esse negócio de aprovação, porque como eu passei pela desaprovação na minha infância e adolescência, então eu estou sempre incentivando, sempre falando, olha, exaltando mesmo que ela tem de bom, para ela entender que realmente ela pode conseguir e pode fazer aquilo. E ela começou, não deu certo, eu não consegui fazer isso daqui, eu também não sei fazer nada direito, eu começou a chorar. Eu falei, meu Deus, olha lá, tá vendo? Então assim, quando não é na família, o inimigo ele vai usar a mente mesmo da pessoa para trazer os pensamentos. Aí eu sentei e falei para a filha, você é especial, isso não vem de Deus, esses pensamentos não é do Senhor, você tem dom, tem talento, aí vai, a gente ora junto. Mas então, se você não tem sabedoria para fazer isso na tua casa, você pode ser aquela pessoa que talvez esteja destruindo sem querer o teu filho, ou também não vai conseguir identificar isso. Então a gente tem que tomar cuidado, porque basta alguma coisa não sair do jeito que a gente queria, que os pensamentos já vêm em nossa mente. E não contentes, não adianta só ouvir o pensamento, a gente tem que declarar em alto e bom som, não é verdade? Aí a gente fala palavras assim, muitas vezes, né? Eu me odeio, eu sou ridícula. Eu falei muito isso durante muito tempo da minha vida. Ninguém me ama, eu não sei fazer nada direito, eu nunca vou ser feliz. Como eu falava isso? Eu nunca vou ser feliz. Eu nunca vou conseguir fazer isso. Eu sou um fracasso. Se eu fosse mais magra, se eu fosse mais rica, se eu fosse mais bonita, se eu fosse mais inteligente, as pessoas me amariam. Muitas vezes nós pensamos que se nós fôssemos de uma determinada forma, então a gente seria feliz. Eu não sei fazer nada direito, eu não tenho nada de bom a oferecer. Eu sou tão burra, tão idiota. Ou então, se eu tivesse dinheiro, eu poderia comprar tal roupa, tal sapato, tal maquiagem, tal tratamento eu poderia fazer uma lipo. Aí sim eu ia ser feliz. Aí sim as pessoas iriam me amar. Aí sim eu seria bonita. As pessoas iriam me admirar. Sabe o que é isso? Isso é mentira. Tudo isso que vem na nossa mente é mentira. Porque o inimigo das nossas almas, ele vai trabalhar pesado para tentar nos convencer de que nós não somos capazes de ser felizes. De que nós não somos capazes de realizar nada bom. E se ele conseguir obter sucesso nesse trabalho dele,
aí ele vai conseguir nos paralisar. E nós estaremos contribuindo também com isso para impedir o agir de Deus na nossa vida, para impedir de chegar aonde Deus quer que nós cheguemos. Nós acabamos permitindo que as mentiras de Satanás se tornem verdades em nossa vida. Como é incoerente isso? Porque no meio cristão, nós aprendemos que Jesus morreu na cruz para nos dar uma vida em abundância. O Senhor fala que Ele entreteceu a gente no ventre da nossa mãe, que Ele nos planejou, que Ele nos moldou. E aí a gente, em vez de acreditar na palavra, que é a verdade, a gente acredita nas mentiras que ecoam na nossa mente. E a palavra de Deus diz que a nossa língua tem o poder da vida e da morte, e que nós podemos escolher como usá-la. Provérbios 18, 21. Eu vou ler pela versão a mensagem também. As palavras matam e geram vida. Podem ser veneno ou um doce de primavera. Você é quem decide. Percebe que sempre o Senhor Ele coloca a decisão nas nossas mãos? Sempre Ele coloca a decisão nas nossas mãos. Em Tiago 3,11 diz assim: com a língua bendizemos a Deus, nosso Pai, e com a mesma língua amaldiçoamos homens e mulheres feitos à imagem de Deus. Palavrões, maldições, elogios e bênçãos saem da nossa boca, todos da mesma boca. Vamos lá. Com a língua bendizemos a Deus, nosso Pai. Ok. Senhor, Tu és lindo, maravilhoso, Te exalto, tá. E aí, com essa mesma boca, a gente fala: eu sou feia, eu sou horrorosa, só que a palavra de Deus fala que eu sou a imagem e semelhança de Deus. É incoerente. Não está rolando. Não está legal. É totalmente incoerente. A gente fica vivendo de uma forma totalmente instável. Quando nós entendermos que as mentiras, elas são verdadeiramente mentiras, elas perdem o seu poder e a verdade se torna mais clara. Gente, o inimigo ele conhece a gente muito bem. Melhor do que a gente mesmo, melhor do que nós mesmos nos conhecemos e muito mais do que você pensa. E Ele sabe o que você é capaz do Senhor. Ele conhece, Ele já viu tantas histórias de tristeza, histórias de derrota, de fracasso, Deus transformar em histórias de sucesso, que Ele começa a te observar. Aí quando Ele vê que você está começando a mudar algum comportamento, alguma coisa, Ele: opa, deixa eu levantar aqui o ataque, porque essa pessoa aqui, se ela levantar, já era. Gente, se você souber o potencial que tem dentro de você, ninguém te segura. Ninguém. Aí o inimigo vai ficar assim: gente, não deixa aquela mulher descobrir o que ela pode não, hein? Não deixa ela descobrir os talentos e o dom que ela tem não. Então vai lá, taca pensamento, taca coisa ruim, e aí você vai acreditando. Mas na hora que você para de acreditar nessas mentiras, na hora que você fala: eu sou filha amada do Rei Altíssimo, eu vou viver tudo aquilo que Ele conquistou na cruz por mim, aí o negócio fica complicado. Porque aí Satanás fala assim: caramba, ela descobriu, pronto, agora a gente está perdido, porque agora ela levantou, enquanto ela estava lá derrubada, não dava trabalho pra gente. Agora segura ela, porque agora além dela, ela vai levantar mais um tanto de gente. É assim que o inimigo nos vê, como um potencial também. Então por que você acha que ele investe pesado nisso? Por quê? Porque você não você está com a sua autoestima baixa, aí você não vai fazer nada mesmo, você só vai se maldizer e você não vai nem contribuir com o benefício dele estar na sua casa. É importante que você se conheça. E para nós nos conhecermos, nós temos que passar tempo com Deus. É muito bom vir à igreja, nós precisamos estar na igreja, nós precisamos ter relacionamento com os irmãos. Aqui você recebe o alimento, a palavra, é fortalecido. Aí você pega isso daqui, você sai, você leva para fora. Só que também você tem que ter um relacionamento com Deus diário, na tua casa. Você tem que ter tempo de intimidade com o Senhor, para que você se conheça. A palavra de Deus, ela é o manual da nossa vida. Se você quer se conhecer, fique diante da palavra. Se você quer colocar verdades na sua mente, se exponha à palavra de Deus. Porque senão você vai ficar preso nessas mentiras. Você não vai saber quem você é. E quando você entender quem você é, você vai romper. Porque tudo que você precisa já está dentro de você. A força que você precisa para mudar é o Espírito Santo. E Ele se habita em você. Você precisa se ver como Deus te vê. E você pode escolher o que quer enxergar no espelho. Nós precisamos mudar a forma como
falava, nossa, está bonita a roupa. Ai, mas essa roupa é tão velha. Ai, então tem essa roupa faz tanto tempo. Ou então, ai, fulana que me deu essa roupa. Recebe só o elogio? Não dá. Tem que explicar. Tem que se fazer de coitada. A humilde. Só que a humilde não é isso, tá, gente? Porque a humildade está dentro do coração. Tem muita gente que anda de chinelinho de dedo e a soberba está no coração. E tem muita gente que está no salto e que é super humilde. Então a gente, na verdade, entra no ciclo de humilhação. Nós ficamos nos humilhando para o outro. Aí o outro vai começar a enxergar você do jeito que você está falando para ele ver. Que é o que eu falei do homem. O homem não sabe o que é ser que você mostra, ele vai começar a ver. Aí você começa a ficar lá falando os seus defeitos, exaltando os seus defeitos para as pessoas, elas vão começar a ver só os seus defeitos também. Então a gente tem que ser esperto, gente. A gente tem que falar dessas qualidades, mas sem se exaltar. Não vai pro pêndulo da soberba, mas também não vai pro pêndulo da autocomiseração. O equilíbrio. O equilíbrio. Fez um elogio. Não precisa você se elogiar. Mas a pessoa fez um elogio. Muito obrigada. Você também é linda. Retribua. Não precisa sentir peso, culpa. Eu me sentia culpada. Não queria ser vista. Eu tinha uma dificuldade em ser vista. Se pudesse abrir um buraco e enfiar minha cabeça assim no chão. Quando você fala mal de você mesma, você está dizendo que o que Deus fez e o que Deus faz não é bom. Sabia disso? Pensa no céu, na nuvem, pensa nas flores, pensa nas árvores, no mar, pensa na natureza. Gente, as coisas que Deus fez é feio? Não. Eu acredito que não. Tudo que Deus fez é lindo. E você acha que Deus ia perder tempo fazendo uma coisa feia, se nós fôssemos feios? Ele não ia perder tempo esculpindo, projetando, sabe? Desenhando algo que não fosse bonito, gente. Então nós temos que entender o quão valiosas nós somos. Deus nos desenhou. A mão do grande arquiteto nos projetou, nos pintou dessa forma que nós somos. Cada uma com o seu jeitinho, com o seu cabelo, com o seu nariz, com a sua forma de ser. Nós temos que entender o quanto nós somos amadas e lindas diante do Senhor. E tudo que Deus faz é lindo. Agora pense em Jesus morrendo na cruz por cada uma de vocês. Esse foi o maior ato de amor que Deus expressou por nós. Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz, para nos salvar, para nos libertar de todo o passado, de todo o peso e de toda a culpa. Agora você acha que Jesus ia pagar um preço tão alto, que foi a vida dele e o sangue dele, por algo que não tivesse valor? Não. Nós temos um grande valor. Um grande valor. Eu gostaria de fazer vocês pensar um pouquinho a respeito de uma coisa. Você entraria, por exemplo, você passaria aqui na frente da igreja, tacando pedra aqui, no vidro, na porta, pichando aqui? Alguém faria isso? Não, né? E por que a gente faz isso com o templo do Espírito Santo? Nós somos o templo do Espírito Santo. Quando nós estamos nos depreciando, é a mesma coisa que você passar aqui e tacar uma pedra na porta, pichar. Você está deixando uma marca num templo físico que para Deus não tem valor como nós, porque a igreja somos nós. Isso aqui é um local físico que é importante para reunir as pessoas. Mas o templo, a igreja, somos nós. Então, quando nós falamos palavras negativas contra nós mesmas, nós estamos destruindo o templo do Senhor. E o impacto é o mesmo. É o mesmo impacto. O impacto de você passar e ver a parede da igreja pichada, que vai doer o seu coração, você vai comprar uma tinta para pintar e trocar os vidros se tiverem quebrado, é o mesmo impacto quando você se machuca dessa forma. Em 1 Coríntios 3, versículos 16 e 17 diz: vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. A gente não vai ter paz, nem intimidade com Deus, a gente não vai ter segurança conosco mesmo, e nem com as outras pessoas. Nós não vamos nos sentir seguras diante das outras pessoas se nós abrigarmos em nossa mente pensamentos de acusação, pensamentos de inadequação, pensamentos de fracasso. Nós não podemos continuar pensando que as palavras que nós lançamos contra nós mesmas não vai ter efeito nenhum, nenhuma consequência, porque vai ter, gente. Nós temos que encher a nossa mente com a palavra de Deus. A Bíblia diz em Lucas 6,45: a boca fala
do que o coração está cheio. Se nós estamos nos maldizendo o tempo todo, significa que o nosso coração está cheio de raiva, de rancor, de amargura, de rejeição. Se você tem escutado palavras de rejeição, de ódio, de fracasso ou de insatisfação quando você olha no espelho, saiba que isso é plantado pelo seu inimigo. E isso são mentiras. Peça a Deus para que você consiga se enxergar e compreender a beleza que Ele vê em você. E você vai conseguir encontrar o seu valor naquele que realmente te valoriza. E o seu valor não está nas pessoas que estão à sua volta, nem nos títulos, nem nos cargos, nem nas posições que você ocupa. O seu valor está em Deus Pai. E o plano de Deus para a sua vida envolve você se aceitar e você se amar. Vou falar de um outro espelho que nós olhamos muito, que é o espelho da sociedade. Sem perceber, as pessoas vão sendo influenciadas pelo meio em que vivem. E nós acabamos acreditando que os mesmos conceitos e valores que a sociedade nos apresenta devem ser os conceitos que nós devemos viver. E isso é uma mentira, um engano também. Nós vivemos numa sociedade onde muitas pessoas buscam ser aceitas e reconhecidas a qualquer preço. Só que muitas mulheres medem o seu valor por sua aparência. E o nosso interior, ele está totalmente ligado com o nosso exterior. Se nós não estivermos bem por dentro, nós não estaremos bem por fora. O nosso erro é igualar o padrão de beleza divino com o padrão de beleza da sociedade. A Bíblia nos descreve algumas mulheres belas e formosas: Raquel, Abigail, Batseba, Esther, Vasti, entre outras. Mas a Bíblia não diz como que era o cabelo delas, como que era o corpo delas, se elas eram alta, magra, baixa, fofinha, se elas tinham cabelo loiro, enrolado, liso, a cor dos olhos, se eram verdes, azuis, porque isso não é importante. Isso não é o importante para o Senhor. Já as mulheres, Débora, Ruth, Maria, Ana, a Bíblia descreve o caráter, a integridade e a honra de cada uma delas. A definição de beleza divina era diferente do padrão que a sociedade nos impõe. Ruth foi marcada pelo caráter, não pela beleza exterior. Embora quando a gente lê o livro, a gente imagina que ela seja uma mulher bela. Mas as palavras que ficaram marcadas ali na Bíblia, que foi do marido dela, Boaz, está em Ruth 3:11. Diz assim: toda a cidade do meu povo sabe que você é mulher virtuosa. O padrão do Senhor é diferente do padrão que a sociedade impõe. Nós nos deparamos com pessoas que vivem de acordo com esses princípios da sociedade. Se a gente comparar com mulher virtuosa, está longe. É mulher melão, mulher fruta, mulher tudo. Mas não é mulher virtuosa. E o padrão divino é totalmente diferente. Eu pergunto para vocês, como que vocês imaginam de beleza Jesus? Hoje a gente pode imaginar, Jesus era belo, formoso, uma pessoa que chamava atenção. Por onde ele passava, pelo seu porte, pela sua beleza, por tudo que a gente conhece de Jesus, do caráter, a gente pode aliar isso à beleza exterior. Mas vamos ver o que diz em Isaías 53:2. Diz assim, ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que nós o desejássemos. Olha isso. A beleza de Cristo, ela não é baseada na definição humana, mas na divina. E é isso, esse princípio que nós precisamos entender. Nós, como seres humanos, nós não nascemos pronto. Nós estamos em processo de construção. E todo comportamento é aprendido. Vocês acham que vocês nasceram aprendendo a falar mal de vocês, a se verem dessa forma? Não. Fala com um bebezinho, ele lá, ele só quer ser amado. E você pega a criança de 2, 3 anos, ela está fazendo estripulia e querendo que você veja a necessidade da aprovação, da aceitação. Isso já está ali no ser humano. Só que por que nós desenvolvemos comportamentos tão doentios? Porque nós aprendemos. Ou porque nós colocamos isso como uma defesa em nós, como uma armadura em nós. E você é influenciado pelo que você vê e pelo que você escuta. Então eu pergunto para você nesta noite, mulheres, o que vocês têm visto? Aquelas revistas, aquelas belezas
maravilhosas, que é tudo Photoshop, viu? Olha, meu marido fez um curso, desses cursos top aí, para trabalhar com vídeo, com áudio, com revista, com imagem. Falou, amor do céu, aquelas mulheres lindas, maravilhosas, até internacionais, é tudo! Gente, eles pegam às vezes o olho de uma pessoa, a boca de outra e a pele de outra, é verdade! Aquelas mulheres falam assim, não existe mesmo, é verdade, não existe. Então, aí você vai ficar vendo aquela revista e vai olhar pra você, eu aqui, cadê aquele rosto lindo, isso? Gente, bobagem. Ou então você liga a televisão e vai assistir novela. Gente, eu não estou querendo ser extremista. Eu, desde o meu processo de cura, eu era viciada em novela. Gente, eu não perdi uma novela. Ela era, nossa, era 9 horas, ó, colocava para despertar. E se não podia, gravava a novela. Era uma coisa louca. E aí, uns 5 anos atrás, o Espírito Santo já começou a incomodar muito meu coração com relação a isso. E dentro do meu processo de cura, claramente ele falou, não quero que você veja mais. Ai, foi a melhor coisa. Gente, eu não consigo mais assistir televisão. Verdade, eu não consigo. Meu marido até fala, amor, volta pra terra um pouquinho. Ó, tá acontecendo isso no país, tá? Porque não dá, gente. Você olha e você vê morte, você vê desgraça, você vê roubalheira, você vai na novela, você vê traição, você vê homossexualismo, você vê... Tá tudo errado. Tá tudo errado. Aí a gente vai lá se alimentar disso. Plá, plá, plá. E aí, depois o que você vai fazer? A tua fala, o teu comportamento vai ser expressado por aquilo que te influenciou automaticamente. Não tem como, gente. Tem um estudo que diz o seguinte: se você começar a ler a Bíblia hoje, e você ler todos os dias, no mínimo 15 minutos, você vai levar em torno de 3 anos para isso dar um resultado no seu comportamento. Olha como é. Não é por isso que eu vou desanimar vocês, pelo contrário. Então vamos começar logo. Eu falo por mim, porque de quando eu comecei a ter essa intimidade maior com o Senhor, esse desejo pela leitura da palavra, e realmente absorver e colocar aquela verdade dentro de mim, faz mais ou menos uns 4 anos. E eu vou na igreja desde os 5 anos de idade. Eu ficava sentada no banco, eu vinha dar meu dízimo, quando eu tinha que ajudar, eu ajudava, eu servia no ministério infantil, eu fazia tudo. O meu coração era voltado para a obra do Senhor, eu amava o Senhor, mas era um coração religioso, porque eu acreditava nessas mentiras, eu vivia presa nas mentiras, eu era uma pessoa invejosa, uma pessoa crítica, uma pessoa julgadora, porque eu passei algo na minha história que me levou a ter esses comportamentos, mas isso não é apoio, porque quando a gente entende que o Senhor morreu para nos libertar, para nos salvar e nos dar uma nova vida, a gente deixa o lixo e a história triste para trás e aceita a nova vida que Ele tem. Então é errado estar dentro da igreja e continuar tendo os mesmos comportamentos de antes. Alguma coisa está errada, porque Jesus veio para transformar. Inconscientemente nós vamos absorvendo todo esse lixo que é despejado em nossa casa, ou que os nossos olhos veem, ou que os nossos ouvidos escutam. E tudo isso vai compor o nosso material psíquico e emocional, e a gente vai expressar esses comportamentos. Então, nessa corrida, muitas vezes enfreada pela luta da liberdade da mulher, nós fomos para o outro extremo. Nós deixamos de ser a mulher que o Senhor quer que nós sejamos. Nós deixamos de ser aquela mulher virtuosa, verdadeiramente. E não dá nem para eu entrar no assunto dela. Outro dia eu pedi só sobre ela. É muita coisa. Mas nós acabamos assumindo também alguns papéis e responsabilidades que não eram nossas. E ficamos sobrecarregadas. E ficamos pesadas. E aí, trazemos para dentro de nós. Nossa alma está ansiosa, insatisfeita. Aí temos medo de tudo. Medo de falhar, medo de fracassar, medo de errar, depressão, medo de ter medo. A síndrome do pânico é medo de ter medo. Aquele medo absurdo. Eu era uma pessoa que eu tinha medo de tudo, de todos. Eu acordava com medo, dormia com medo. Eu era uma, sabe, não abria minha boca para falar nada, com medo do que fosse pensar ou falar. Era uma prisão. Nunca se viu, gente, tantos consultórios tão cheios como hoje. As pessoas estão a ponto de desistir. Nunca se ouviu falar de tantos suicídios como hoje. Quantas pessoas nós temos que, pessoas que nós conhecemos, fulano se jogou da ponte, fulano fez não sei o que, as pessoas não conseguem lidar com a pressão. E está difícil porque o referencial está cada vez mais alto e a gente não se baseia no referencial da Bíblia, a gente se baseia no referencial da sociedade. E nós não fomos feitos para estar ali de acordo com esse padrão, nós somos feitos para estar de acordo com o padrão da Bíblia, amém? A
tem acabado com a sua feminilidade. Porque feminilidade é totalmente diferente de feminismo. Totalmente. Nós temos que manter a nossa feminilidade. Aí a mulher já começa a achar então que ela é a mãe da casa. Então ela pega a de água, ela já coloca lá no filtro, aí ela arrasta o sofá, aí ela já pega o quadro, ela já troca o chuveiro, já faz tudo. Eu fazia tudo. Por quê? A minha mãe não teve ninguém que fizesse por ela. Mas o meu marido, eu tinha um marido. E eu acabei repetindo o comportamento da minha mãe. Então a gente tem que mudar a chavinha do nosso cérebro. Porque o comportamento, ele é como se fosse assim, gente, para exemplificar. Quando você aprendia a dirigir, aqui quem dirige, não era difícil. Você tinha que pensar em como colocar a marcha, e ao mesmo tempo pisar na embreagem, e no freio, e não pôr música, e não fala comigo. Não, eu era assim, não fala comigo. Meu marido, para me dar o susto, ele fazia um negócio, não faz isso. Gente, era muita coisa para pensar. Agora não, o carro vai sozinho, você põe som alto e aleluia. Nossa, agora o Santos dirige, gente, porque agora tem hora que nossa, Jesus. Tem hora que eu vejo esse povo, tipo, passa na mão, eu falo, nossa, meu Deus, que mulher louca. Gente, tem dia que eu volto da faculdade, assim, nossa, chorando, me acabando ali, o carro vai sozinho, porque ele já conhece o caminho. A minha mente não precisa mais de esforço para executar aquela atividade, entende? Então o que acontece? Você muitas vezes tem comportamento repetido, mesmo quando você não quer, fala, puxa vida, por que eu fiz aquilo de novo? Não acredito que eu fiz isso de novo. Não acontece isso? Porque o teu pensamento, a tua mente, o teu cérebro, os pensamentos ocupam um espaço físico na sua mente. Uma vez que ali foi desenhado, você tem que passar ali um trator, arrancar tudo e construir uma nova estrutura psicológica. Esse é o mais difícil. Esse é o mais difícil. É aí que a gente acaba desistindo. Porque, não, eu nasci assim, a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu vou sempre assim, eu sou a Gabriela. Vamos repreender esse tipo de Gabriela na gente. Mudança. Senhor, eu quero mudança. Eu quero me ver como o Senhor me vê. Eu quero me olhar através dos teus olhos. É assim que tem que ser. Desconstrói o que foi construído erradamente. Até a questão da religiosidade. Então, assim, eu fico toda aquela estrutura. Fui sendo permeada nisso. Aí, quando eu conheci o meu bem da minha vida, o meu amor, aí Jesus acho que fala assim, bom, vou colocar agora o oposto. Né? Ele é um homem super temente a Deus, ama a Deus, entrega a vida dele, é pastor, também se doa ao Senhor. Mas ele falava assim, os crentes são meio estranhos, gente. Aí a gente ia numa igreja e ele falava assim, amor, não leva mal não, mas tá errado isso, não tá certo. E aí ele foi me ensinando. Só que chegou num período que houve um conflito, e eu falava para ele, não, você tá errado. Aí eu achava que eu era mais santa que ele, porque eu jejuava, porque eu acordava 3 horas da manhã para orar, porque eu fazia campanha, porque eu ia pro monte, porque não sei o que, não, eu sou mais certa, mais santa. Com o coração daquele jeito, me xingando, me maldizendo, tendo inveja, acusando o outro, apontando pro outro, alguma coisa está errada. Aí eu ia para a igreja, via a palavra, chegava em casa e falava assim, hoje a palavra foi todinha para você, hein? Era para ele. Era para mim que estava lá, mas estava com os ouvidos tampados, né? A visão fechada. E aí a gente brigava muito por causa de igreja e religião, porque eu não vivia Cristo, eu vivia uma religião. E Jesus não veio para fundar uma religião, Jesus veio para nos mostrar o amor. Aí quando eu entendi isso, meu Deus do céu, falei, aí começa o processo de cura. Tá, então vamos voltar lá para a cruz, né? Vamos começar lá no começo, me perdoa, Senhor. Aí eu fui me consertar e ter relacionamento com Deus. Aí eu comecei a ler a Bíblia. Aí eu li a Bíblia e falava, nossa, Jesus, nossa, eu ficava maravilhada. Gente, você ficava lendo assim, gente, que maravilha que é. E até hoje é assim, eu falo, Senhor, não me deixa perder o brilho, a alegria. Já li muitas vezes, mas não porque, para falar que eu li muitas vezes, não, porque eu não consigo ficar sem ler. Eu preciso ler a Bíblia. É o meu alimento diário. 1 ano faz que a gente está passando uma luta muito difícil financeira, eu e meu esposo. Nós viemos para Sorocaba, logo depois ele foi demitido, nossa vida virou de ponta cabeça, ele ganhava super bem. Vocês não têm noção, o que me sustentou, gente, foi a palavra de Deus, o meu relacionamento com Ele. Agora isso, se fosse lá atrás, não teria. Eu não teria sobrevivido, porque eu sei que foi o Espírito Santo que me sustentou. Então Deus chama a gente para relacionamento, porque é nesse relacionamento que a gente vai receber a cura. Se você de repente você aprendeu a se comportar como a sociedade se comporta, e hoje você vive presa a essas
de padrões, de beleza. Você precisa aprender a ver como Deus te vê. A palavra de Deus diz em Romanos 12:2: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós devemos escolher renovar a nossa mente. É uma ação. A palavra transformem-se, ela é um verbo, e o verbo é uma ação. Então depende de nós. Não experimenta essa boa vontade perfeita, porque antes está falando que é para você renovar a sua mente. Se você não renova a sua mente, você não vai experimentar a vontade de Deus como ela é. E um outro espelho, gente, eu vou ter que correr, é tanta coisa, mas vou correr. O espelho da aprovação do outro. Ai, que espelho difícil esse. Aí a gente fala, que mulher sou eu? Você olha para o teu espelho e fala, espelho meu, que mulher sou eu? Mas o teu espelho só fala do que o outro pensa de você. A tua mente fica preocupada em agradar o outro. Infelizmente, para a maioria de nós, é mais importante o que o outro pensa de nós do que o que Deus pensa de nós. Antes, quando eu era presa nesse passado, eu não ficava pensando se eu estava agradando a Deus, porque se eu parasse para pensar se eu estava agradando a Deus, eu ia falar, não estou, porque Jesus me perdoa. Eu só ficava pensando se eu estava agradando o outro. E é contra o meu marido, é contra a minha família. Quantas vezes tinha algumas pessoas que nos chamavam para ir a alguns eventos, meu marido não queria, ele estava cansado, ele não estava afim. E eu brigava com ele, arrumava confusão na minha casa para agradar o outro, para um lugar que realmente não era tão legal assim, gente, não era. Era só assim para eu ser legal, mas porque eu tinha uma carência tão assim, desesperada, que eu precisava ser amada. Então eu preferia, agradar todo mundo e me dispor com a minha família. E a gente acaba dando o melhor para os outros e o nosso lixo para aqueles que nós mais amamos, para aqueles que mais nos amam. Porque na hora da dificuldade, aquela pessoa que você foi agradar lá, não vai vir trazer na sua casa um pacotinho de arroz e feijão e pagar uma conta sua, não. Não vai pegar você no colo, não vai orar por você. Ou então, quando você fizer sucesso, acontecer alguma coisa que você for para um outro extremo, aquela pessoa vai ser a primeira que tem inveja de você. Pessoas que você abriu mão da tua casa, do teu casamento, quase separou, brigou, arrumou confusão para agradar o outro, que quando você precisar, ele não vai estar ali nem para chorar e nem para se alegrar. Então, nós temos que pensar nisso. Vamos refletir. As suas atitudes, elas são motivadas pelo desejo de satisfazer os outros ou a Deus? A gente se importar com o que o outro pensa sobre nós, porque nós queremos que eles enxerguem Cristo em nós, é uma coisa. É uma coisa. Deus, que as pessoas vejam o Senhor em mim, que as pessoas vejam o seu brilho em mim. Para isso, mata a minha carne. Para isso, me transforma, porque eu estou longe. Gente, eu falo uma coisa, quanto mais perto eu estou de Jesus, mais eu vejo que eu estou longe de alcançar onde eu deveria estar. Então, a gente tem que querer refletir a glória do Senhor, isso é uma coisa. Agora, preocupar-se com o que os outros estão pensando na nossa vida. Será que eu estou bem? Será que eu estou agradando? Será que eu estou falando bem? Ai, as pessoas estão levantando, acho que eu não estou agradando não. Ai, aquela pessoa está olhando assim para mim, ai, a pessoa está abrindo a boca. Isso, gente, Deus me libertou disso. Senão ia dar certo não, senão eu ia ficar pensando, ixi, abriu a boca dele, eu acho que eu estou dando sono, vou embora. Então a gente está sempre preocupado, se está fazendo direito, se está agradando. Mas isso é o quê? É uma atitude o que é isso? Egoísta. Egoísta por quê? Você está pensando em ficar bem na foto. Você está pensando em agradar o outro, não pelo outro. Você não está pensando em levar Jesus para o outro porque ele precisa estar pensando assim, será que eu estou agradando? Será que está tudo bem? Porque você quer estar bem vista. Então Deus olha o quê? A intenção do nosso coração. Ele sempre vai olhar as nossas motivações. E será que a nossa preocupação com a opinião do outro não se tornou um ídolo na nossa vida? Ou um vício? Isso também é uma escravidão do cativeiro. Aí a gente fala mal, né? Provavelmente os crentes gostam de falar mal dos católicos. Porque agora a Maria, que isso, que aquilo. Gente, nem todos. Tem muito católico que você perguntar quem é maior, Maria ou Deus? Deus. Sabe o que é um ídolo? Um ídolo é tudo que você coloca no lugar de Deus. O teu Facebook pode ser um ídolo. Quanto tempo você passa no Facebook por dia? Quanto tempo você passa lendo a palavra de Deus? Qual é o equilíbrio aí?
vida nesse sentido. Eu tinha uma loja de roupa, não tinha movimento toda hora, cliente, e eu entrava no Facebook, saía. Entrava, via lá, ai, baboseira. Aí entrava de novo, ai, baboseira. Por que ficava entrando de novo? Então, você era baboseira, vai contar, sofrer. Aí o fulano tá viajando, aí o fulano tá comendo isso, aí o fulano tá chique, porque lá, gente, é uma vida de mentira. Lá todo mundo só come caviar, todo mundo só se veste bem, passeia, viaja. Ninguém vai lá postar um arroz, feijão e ovo, um omeletão, um pão na chapa, né? Os cabelos, tudo não vai. Porque a pessoa só quer mostrar o que não é, ela quer ser vista, ela quer ser aceita, né? Aí, nossa, o Espírito Santo falou assim pra mim, eu entrava, saía, o Espírito Santo falou, cara, assim, em vez de você ficar entrando, saindo toda hora, é porque cada vez que você entraria no Facebook, você não abre a Bíblia para ler. Eu, obrigada, valeu. 40 dias de jejum de Facebook, não vou entrar. E era difícil, por quê? Porque eu tinha uma loja, e nós sabemos que hoje as redes sociais nos ajudam muito também na divulgação dos nossos produtos. Gente, eu tinha que entrar na minha página assim, ó, e entrar assim já na página da empresa, né? Porque para nós acessarmos a página de uma empresa, nós entramos na nossa página pessoal e acessamos a página da empresa. Eu não podia olhar, que meus olhos não podiam entrar no feed de notícia, não entrava lá. Eu ia direto. E aí foi difícil? Foi. Nossa, mas meu Deus me libertou demais. Então, gente, cuidado. O WhatsApp é a mesma coisa, hoje em dia é mais ainda o WhatsApp. Cuidado. Em primeiro lugar, a família de vocês. E relacionamento com Deus. E relacionamento com gente, né? Não só virtual. Porque isso tem nos roubado muito. Roupa pode ser o ídolo. A posição, porque eu preciso estudar, preciso ser importante. É importante estudar e deve estudar. O povo de Deus tem que ser cada vez mais inteligente. A gente tem que buscar cada vez mais ser melhor para Ele, para glorificar o nome dEle. Mas não pode ir para o extremo. Achar que é o seu conhecimento que vai fazer você ser aceito ou chegar em determinado lugar. Qual é a sua motivação? Qual é a motivação para as suas atitudes? O que os outros pensam sobre você ou o que Deus pensa sobre você? Em Gálatas 1:10 diz: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. É verdade. Uma das primeiras coisas que Deus trabalhou em mim foi o vício que eu tinha da necessidade de agradar o outro. Porque Deus falou: eu vou levar você para falar com intrepidez. E você vai ter que falar muitas coisas que as pessoas não vão querer ouvir. Então você não vai ter que se preocupar. Eu faço um curso de psicologia e eu trabalho com aconselhamento cristão também, pastoral. E muitas pessoas me procuram por causa da minha história, do livro. As pessoas se identificam muito. O Senhor é quem trata através da minha vida, mas quando chegaram no confronto, aí na hora da libertação e da cura, o fogo, o poder, beleza, pessoa, nossa, Deus te usa, que poder! Beleza, Deus arranca mesmo da prisão emocional, espiritual, o demônio que estiver prendendo, Deus acredita, com Deus é assim. Mas na hora do confronto, na hora da mudança de comportamento, não é Deus que vai nos mudar, somos nós mesmos. Eu tenho visto isso porque foi o que eu experimentei. Aí a gente com a gente mesmo, é nós contra nós mesmo, o povo fica falando que é o diabo. Aí o coitado leva a culpa de tudo, tá até chorando lá na sarjeta falando, mas a gente está ensinando o diabo, gente. Tem gente que tem comportamento que dá um banho. Então a gente não pode ficar se aboiando, colocando a desculpa no inimigo. Ele lança, mas quem tem poder de decisão de escolha é você. Você decide se acata ou se não acata. Você decide, eu quero ir para esse lado. Conversão é mudança. Mudança de mente, metanoia é totalmente mudança, que é a parte mais difícil. Mas eu falo que o Senhor manda falar. Quando nós nos encontramos a nossa identidade em Cristo, nós não ficamos mais presos à aprovação do outro. A gente para de se preocupar com o que o outro está pensando e automaticamente as pessoas reconhecem aquilo que nós queríamos que as pessoas reconhecessem com muito esforço. Vai sem esforço, porque é o Senhor quem brilha através de você. Nós temos que entender quem a gente é em Cristo Jesus. E ponto final. Sou filha amada. O Senhor me projetou, me desenhou. E quando o Espírito Santo testifica isso, que nós somos filhas do Senhor, nós começamos a nos ver como o Senhor nos vê. Nós não precisamos ser aprovados por ninguém, porque nós já fomos aprovadas, amadas e aceitas pelo Pai. Essa é a verdade que nós temos que entender. Para que nós sejamos livres da aprovação do outro, nós precisamos nos ajustar aos valores que a palavra
Deus nos diz. Porque a palavra de Deus é um espelho que reflete a própria verdade que nos liberta. É ela quem vai nos libertar. Permitir que Deus nos ensine a nos amarmos muda não somente a nossa vida, como de todos que estão à nossa volta. Hoje eu sou uma pessoa muito mais segura comigo mesma, com o meu marido, no meu relacionamento com ele, no meu relacionamento com as minhas filhas, porque eu sei o quanto Deus me ama. Eu não fico esperando que o outro me ame. Às vezes até quando meu marido está naqueles dias, né, sua mulher tem TPM, não, gente, olha. Lá em casa meu marido fica de TPM, às vezes, ele é uma bênção, mas... E aí fala umas palavras meio duras assim, né? Aí eu vou lá para a palavra de Deus. Minha luta não é contra a carne nem contra o sangue. É o inimigo que está querendo me destruir, principalmente para a administração. Que aí levanta tudo, né? Porque quer fazer minha autoestima ficar lá embaixo para eu não falar daquilo que eu tenho que falar. E aí eu piso na cabeça do diabo. E aí eu pego a palavra de Deus e esfrego assim, porque eu substituo aquela mentira que ele lança na minha mente pela verdade da palavra de Deus. E é isso que a gente tem que identificar. Se vem um pensamento de acusação, se vem um pensamento de destruição, você já tem que identificar que aquilo não vem do Senhor. Identifiquei o inimigo, reconheço que aquilo é uma mentira e vou substituir pela palavra. Jesus, quando foi tentado no deserto, ele usou a palavra para combater Satanás. E é assim que a gente tem que combater, através da palavra. Muitas vezes o nosso amor ao próximo é totalmente egoísta, porque a nossa insegurança faz com que nós acabemos usando as pessoas para medir o nível de importância. Então, se nós somos aprovados, aí a gente acha que a gente é importante. Se nós não somos aprovados, a gente acha